Olá, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o tema divórcio. Eu sou a Gabriela Caio, sou mãe, psicóloga e fundadora do Coaching para Pais. E quando eu encontro pais que estão se divorciando ou que já passaram por um divórcio, eles sempre me contam o quanto esse momento é difícil. Então, nesse vídeo eu quero abranger algumas questões como cuidar do adulto que está envolvido no divórcio, como ter um olhar para a criança, se esse casal tem crianças, principalmente se forem de menores de idade, um olhar sobre essas crianças então, e também ver como é que a gente pode, de alguma forma, tentar melhorar a situação para que tenha uma comunicação melhor com o ex ou com a ex, para que esse processo tão dolorido que é o divórcio se vá, né, se extingua o quanto antes possível. 2 vezes por mês eu faço uma oficina de parentalidade para o fórum, então uma outra dica legal antes de entrar no assunto é que você pode, se você está passando por um divórcio, procure o fórum da tua cidade, de repente existe a oficina de parentalidade lá, o que é uma excelente dica para amenizar todo esse momento que é doloroso, ok? Então algumas questões que a gente pode pensar é que o divórcio não extingue a família, isso a gente fala lá na oficina, né? Na verdade, a família sempre vai ser família. Pensando agora em famílias que têm filhos, né? Porque se não tem filhos, vai um para cada canto e tá tudo certo. Ou até às vezes cria algum laço de estarem juntos, né? Porque se dá muito bem com o sogro, ex-sogras, ex-cunhado, enfim. Mas a ideia do divórcio não é extinguir a família, porque existem menores, existem filhos que estão, né, nesse vínculo aí que um dia foi formado. Então, mas ele é muito difícil, né? É um processo, é um momento muito difícil para os adultos e pode ocasionar algumas coisas como a perda de rotina, né? A nossa rotina social muda, lidar com questões legais, eu sempre brinco que não é legal, né? Ir pro fórum, ter audiências, resolver coisas hoje que tá tudo perturbado, que ainda vão refletir para o futuro, né? Existe uma mudança no papel parental, independente, né? Se você vai ficar com os cuidados maiores da criança, se a criança vai residir com você ou se você vai pegar de tempos em tempos, independente do que for combinado, né? Existe perda de amigos quando a gente se divorcia, existem perda de pessoas que a gente gosta, que a gente tem afinidade, como daqui a pouco você se dá muito bem com um cunhado, e na hora do divórcio esse cunhado vai se voltar totalmente para a irmã ou para o irmão e você acaba perdendo esse laço, então isso também é muito ruim e muda toda a estrutura, né? Antes era uma casa, agora são duas, tem questão financeira também, né? Onde agora cada um vai ter que bancar o seu, então o padrão de vida geralmente acaba baixando também para a criança. E também, além disso, desses fatores concretos, né? Também tem a questão sentimental, a questão emocional, né? O que pode surgir durante o divórcio? Pode surgir sim depressão, ansiedade, raiva, né? Às vezes alívio, às vezes muita culpa, às vezes medo, vulnerabilidade. Então é um momento que a gente fica frágil, né? E a gente tem que poder reconhecer esses sentimentos na gente, essas emoções, para poder manusear, né? Para poder de alguma forma regular isso, né? Criar um equilíbrio para não ir exacerbar para algum dos lados, ok? Mas além do adulto estar sofrendo, também tem outras pessoinhas sofrendo, que são as crianças, né? Então assim, a criança, vamos pensar, né? Pode ser uma, como pode ser mais de uma, a criança também está sofrendo, né? E a experiência do divórcio para o filho, uma das consequências é
a diminuição de convívio com um dos pais. Então, antes ela tinha os dois pais dentro de casa, agora ela vai ter um pai, né, mais presente, e o outro que ela vai ter frequência de visitação, sim, mas não vai estar ali no dia a dia como antes ela tinha, né. Tem a queda de padrão de vida, como eu comentei há pouco, né, mudança de residência, né? Às vezes é outra escola, às vezes são outra vizinhança, então a criança tem que se ajustar nisso, outras amizades, né? Depois, logo ou depois de um tempo, um novo relacionamento do pai ou da mãe ou dos dois, então a criança ainda tem que se ajustar nesse novo, com esses novos membros da família. Mas o que a gente sempre fala é que o divórcio não causa trauma na criança, né? Porém, o que pode causar trauma é alguns fatores relacionados com o divórcio, né? Que às vezes são a queda do padrão de vida financeiro, né? A perda parental, às vezes um dos pais se afasta muito, e também o conflito intenso dos pais, então é briga, briga, briga. E se a gente for pensar qual é o maior pesadelo das crianças, né, de pais que estão se divorciando ou não, é o conflito intenso entre eles. Então, independente se você é casado, está se divorciando, já se divorciou, o conflito entre o casal é muito ruim para a criança. O que acontece quando o casal convive na mesma casa, estão casados? Acontece conflito, acontece, né? Até, meu pai e minha mãe também brigavam e coisa. Mas o que acontece? Quando a criança tá com os pais em casa e eles não são divorciados, ela consegue ver o reparo, né? Então, assim, eles brigam, tem um conflito, brigam, às vezes ficam horas sem se falar, às vezes ficam um dia, às vezes ficam uma semana, tomara que não. Mas a criança percebe, a criança vivencia o reparo entre eles, o voltar a se falar, de repente um abraço, um beijo, um pedido de desculpas. Então, isso a criança consegue ver. E quando os pais estão se divorciando e vai cada um pro lado, eles continuam brigando e a criança não consegue ver esse reparo. Talvez depois de anos, meses, anos, mas essa questão que ela vivencia de não ver os pais se dando bem de novo, brigando e se dando bem de novo, isso cria muita angústia na criança. Então, é algo pra gente parar e pensar sobre isso, né? O quanto tá custando pro meu filho, pra minha filha, ver essa briga toda. E eu sempre falo para pais que estão se divorciando que o divórcio é muito difícil, só que é uma oportunidade enorme para os pais darem de modelo para a criança em como lidar com o conflito. Então, o conflito de se separar provavelmente é um dos maiores da vida adulta e tem alguém te observando. O jeito que você reage, né, o jeito que as estratégias que você está bolando para lidar com esse conflito, essa criança, que é seu filho, está te observando e está aprendendo com você a como lidar com conflitos. Então, às vezes, né, o casal se separa e a escola vem e chama os pais, o pai ou a mãe, ou os dois, dizendo, nossa, a criança tá muito agitada, tá briguenta, nunca foi de brigar, agora tá brigando, tá respondendo, enfim. Daí, opa, peraí, mas da onde que ela tá vendo isso? Da onde que ela tá aprendendo a lidar com os conflitos dela? Porque conflitos todos temos, né? E a criança tem os delas e a gente não pode minimizar, não pode achar que é menos importante porque são crianças, porque são os conflitos que elas estão tendo adequados para a idade, para o desenvolvimento deles. Então, é importante a gente lembrar disso, que estamos sendo um modelo, e a gente quer ser um modelo, e a gente quer ser um bom modelo para os nossos filhos. E ter essa consciência de que o que eu for falar, o que eu for fazer em relação ao meu ex ou à minha ex, tem um impacto maior
né? Que nem jogar uma pedra num lago, vai propagar essa pedrinha, esse impacto que teve na água vai propagar para os nossos filhos. Então, se do vídeo inteiro você lembrar disso, já fico muito feliz, porque é uma das coisas que mais me chama atenção e faz, eu acho que é a dorzinha que faz a gente, de repente, engolir uns sapos, ceder, chegar a um meio termo, dar uma mediada nesse tanto que temos que resolver quando acontece um divórcio e chegar nesse meio termo em função da nossa criança, ao invés de ficar propagando essa dor, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, lembre-se, o pior pesadelo das crianças é o conflito intenso dos pais. E como é que será que os pais arrastam as crianças para dentro do conflito? Né? Uma das formas é brigar na frente das crianças, falar mal do pai ou da mãe para a criança, usar os filhos para dar mensagem, fala pro teu pai tal coisa, fala para tua mãe tal coisa. A gente está arrastando eles para dentro. Quando eles vêm, quando eles estão conosco, ficar perguntando coisas, fazer deles espiões, né? Com quem que teu pai tá saindo, com quem que tua mãe tá falando no telefone, enfim, ficar questionando coisas das crianças, dos pais para as crianças, né? E também o que é horrível e porém bastante comum é usar a criança para se vingar do ex ou da ex, né? Então, assim, prejudicar de grande forma essa relação da criança com o pai ou com a mãe para aliviar uma tensão que é sua, né? Que é da pessoa. Então, muito injusto isso para a criança, se formos pensar, né? E é bastante comum, infelizmente. O conflito dos pais pode causar aos filhos várias coisas. Dificuldade de estabelecer relações de confiança ou de maior intimidade com outras pessoas. Aumenta o comportamento agressivo, né? Como eu comentei, a questão da escola, brincadeiras mais agressivas e também em qualquer relacionamento, na verdade, tanto na escola, em casa, com os vizinhos, enfim, na pracinha. Dificuldade em lidar com situações que despertam emoções fortes. Então, se a gente for pensar, a criança já não tem muita habilidade, muito menos que nós, porque por elas não terem a vivência que nós temos de lidar com as emoções, né? E muito adulto também não tem. Por isso que é tão importante terapia. Mas, então, ela fica muito assustada com essas emoções, com esses sentimentos que elas estão tendo, né? Com essa coisa forte que dá dentro delas, como a raiva, né? Como aceitar o não, por exemplo, né? Dificuldade de aceitar o não. Dificuldade para dormir, às vezes tem pesadelos, dor nas pernas, dor nas costas, dor de barriga, às vezes regridem alguma regressão na idade, né? Voltam a fazer coisas que não faziam mais, como chupar dedo, às vezes fazer xixi na calça ou na cama quando estão dormindo, né? A dificuldade de seguir ordens, orientações de figuras de autoridade, como coordenadora da escola, professores, pai ou mãe mesmo. A autoconfiança da criança, a autoestima da criança também fica delicada, né? Sentimento de culpa, de impotência, sintomas físicos, como eu comentei. Insegurança sobre qual lado devem tomar. Eu devo ficar com a mãe, devo ficar com o pai, o que eu devo entender disso tudo, né? Quem tá certo, quem tá errado. Solidão, tristeza, sofrimento em geral, né? Depressão, ansiedade pode dar, medo de serem rejeitados, abandonados. Às vezes pode acontecer comportamento de risco, né, delinquência, vontade de se machucar. Então, a gente tem que ficar de olho nessas crianças e quando a gente vê qualquer coisa mais grave ou que perpetue, né, que aconteça mais de uma vez, talvez seja a hora de procurar uma ajuda profissional para essa criança, né?
e que é tão importante, e um profissional vai poder ajudar o seu filho a lidar com toda essa questão, ainda mais se daqui a pouco não é uma opção, né, baixar a bola um pouquinho em função, nem que seja em função deles, né, mesmo às vezes até tendo isso consciente fica difícil de fazer, ok? E o que a gente pode fazer para ajudar a criança, então? Uma das coisas é cuidar da gente mesmo, né? Eu tenho todo um vídeo sobre isso que você pode procurar no YouTube, mas como é importante o pai e mãe se cuidar. Eu disse no vídeo, eu sempre digo para os meus clientes a questão da máscara de oxigênio quando a gente pega um avião. Ao entrar num avião, antes de decolar, vem todas aquelas informações sobre o que se faz em caso de emergência. E uma das coisas é, em caso de emergência, vai cair uma máscara de oxigênio sobre sua cabeça. Coloque primeiro em você e depois na pessoa que está do seu lado. Então vamos imaginar que eu estou viajando com meu filho. A minha tendência, o meu impulso, o meu instinto vai fazer eu pegar aquela máscara e colocar no meu filho, né? É impulso. Mas o que a gente quer dizer com essa questão de coloque primeiro em você? Se eu coloco primeiro em mim, eu vou estar oxigenada e então assim eu vou conseguir ajudar o meu filho. Porque se eu colocar nele e eu desmaio, a primeira coisa que ele pode fazer, dependendo da idade, é tirar. Tá apertando, deixa eu tirar isso aqui, não tô entendendo nada, já tô assustado com tudo que tá acontecendo, deixa eu tirar essa máscara de mim. Então, isso é para ilustrar o quanto é importante nós nos cuidarmos. E não é só se cuidar fisicamente, nem só emocionalmente, é global, né? Permita-se tempo, né? Ache tempo para você, cultive isso, um tempo sozinha, nem que seja 10, 15 minutos por dia, em silêncio, para colocar as ideias em ordem. Reflita sobre o passado para ter um futuro melhor, né? Não adianta sair atropelando as coisas, né? Se liberte de ressentimentos, né? Deixa para trás o que ficou, né? Engole os sapos que foi, deixa, digere isso e deu. Não adianta ficar relembrando e sofrendo em função do que já aconteceu. Se liberte disso para poder ter um futuro melhor. Administre as mudanças no orçamento familiar, né? Para não daqui a pouco cair mais fundo, virar uma bola de neve no cartão de crédito para tentar manter a vida que tinha antes, daí temos mais um problema. Mude o foco de relação conjugal para relação parental, muito importante, né? Agora você é pai, você é mãe, né? Não são mais um cônjuge, mas, né? Não são mais um casal, mas continuam sendo pai e mãe dessas crianças, né? Foque nas suas qualidades. Com certeza você tem muitas qualidades. Foque nelas, cultive-as. Cuide da sua saúde física e mental, né? Dormindo bem, se alimentando bem, se exercitando, fazendo uma meditação, afastando-se de qualquer vício. Continue sempre a rir. Recupere-se antes de entrar em um novo relacionamento. Não tenha pressa. Te cura primeiro para daí sim entrar de cabeça em outro relacionamento, né? Procure qualquer forma de equilíbrio, mas procure, ok? Então, quer ajudar o seu filho? Esse seria o primeiro passo, cuidando de você. E sempre, como eu já comentei antes, vou repetir, procure ajuda se você precisar. Ah, mas eu não sei bem quando procurar ajuda. Então, vamos ver alguns itens que de repente pode ser um sinalzinho amarelo ou até vermelho de você procurar ajuda, né? Quando sentimentos prolongados de tristeza, de raiva, de ressentimento, de desamparo, de desespero, né? Retiro de não querer fazer as coisas sociais que antes você fazia, peso, ganho de peso, perda de peso significativo em pouco tempo, também é uma forma de procurar ajuda.
uso abusivo de álcool ou outras substâncias, né? Que de repente antes você não fazia ou fazia com menos frequência e agora está fazendo mais, né? Ficar procurando a polícia, boletins de ocorrência para qualquer coisa, ou o poder judiciário também. Isso são sinais de que não tá legal desse jeito, precisa de uma ajuda maior, né? Sintomas de que isso pode ser um sintoma de uma raiva não resolvida, né? Então tu quer colocar a lei, né? Tu quer provar para a lei, para mostrar para o juiz que a pessoa ali não tem condições de cuidar dos filhos, mas daqui a pouco é uma mágoa sua, porque ele sempre foi um pai ou uma mãe legal, ele ou ela, e daqui a pouco você tá querendo se vingar dele dessa forma, mas quem sai prejudicada são as crianças. Então a gente tem que ter um alerta, né? Tem que ficar em alerta. Aumento de queixas físicas em nós também, né? Como dores de cabeça, dores abdominais, dores nas costas, falta de habilidade para cuidar dos filhos como antes tu já teve, né? Isso é um fator bem importante para ficarmos atentos, né? Perda de interesse em fazer coisas ou estar com pessoas que antes a gente gostava. Então, se isso fica muito forte, muito prolongado, procure ajuda, bastante importante, ok? Então, lembre da máscara de oxigênio, coloque em você primeiro, você tem que estar bem para poder cuidar dos seus filhos e lidar com toda essa questão de divórcio que realmente não é fácil. Um outro foco, então, vamos pensar na criança. Né? Conheça e respeite os direitos da sua criança. E independente se é casado, divorciado, separado, juntado, enfim, um dos direitos da criança, e que em quase todos os meus vídeos eu falo porque é realmente muito importante, é validar os sentimentos da criança, né? O seu filho tem direito de sentir-se como ele se sente diante do divórcio dos pais, né? Então ele pode dizer sim, isso aqui é uma droga, né? Ele tem o direito de falar, ele tem o direito de sentir raiva, desespero, frustração, desgosto. Ele tem direito de sentir tudo isso, porque não é fácil, né? Não é fácil ter um pai e uma mãe dentro de casa e daqui a pouco eles se separarem. Claro que muitas vezes, e se vocês tiverem contato assim com filhos de pais separados, muitas vezes tem alguns que falam que é um alívio também. Por quê? Porque as brigas eram tão intensas, né? Principalmente antes do divórcio, né? Que aumenta. Eles acham que é um alívio, né? Que não gostariam, mas que acaba sendo uma forma de alívio. Então, deixe a criança expressar os seus sentimentos, né? E às vezes vem através do comportamento. Lembra da geleira lá, né? Do iceberg. Só a pontinha é o comportamento. Tem toda aquela geleira embaixo que é o sentimento da criança. Então, não só olhar para o comportamento, mas sim para o que está debaixo ali. Né? E a gente pode formular perguntas sobre o que vai acontecer. Ele pode perguntar, né? O que vai acontecer, né? Quem vai morar onde, por quanto tempo, né? E a gente precisa dizer para as crianças que eles vão continuar sendo amados pelo pai e pela mãe, né? Que isso não muda o papel parental, não muda o amor que o pai ou a mãe sente pela criança, né? Ele precisa se sentir seguro o máximo que der nessa jornada aí do processo de divórcio, né? Procurar ajuda se vocês verem que ele precisa de ajuda, precisa conversar com alguém, né? Ajudar a criança a não precisar tomar partido. Eu gosto mais da mãe, eu gosto mais do pai, eu quero ficar com a mãe, eu quero ficar com o pai. Deixa livre, deixa as coisas se assentarem, né? Não ficar botando pressão, não levar mensagem para o outro pai, como a gente viu antes, ou para outra mãe. Não ouvir o pai ou a mãe falar mal, isso é direito da criança. A criança não deveria escutar uma mãe falando mal do pai ou um pai falando mal da mãe. Não deveria. Não deveria ter preocupações de adulto, ok?
Então, reconheça e respeite que seu filho precisa expressar os seus sentimentos. Isso é crucial, isso é o bem maior que você pode fazer por ele, independente, casado, solteiro, independente. E expressar os sentimentos é importante para que seu filho saiba identificar o que está acontecendo com eles. Então, na hora que eles falam, na hora que eles conseguem colocar para fora, eles não vão somatizar, por exemplo, né? Eles não vão colocar no corpo deles essa tensão. E o falar vai aliviar a tensão que eles estão sentindo diante do divórcio, né? Os pais podem ensinar os filhos que os sentimentos não são ruins, né? Que eu sempre falo também, mas sim, nem todas as ações são ok, né? Então, sentir raiva não tem problema. Agora, empurrar alguém, aí já é um problema. A ação é um problema, mas o sentir raiva não é. Então, a gente precisa ajudar eles a exteriorizar isso, criar estratégias de empurrar não é legal, tá? Mas o que é legal então? O que dá pra fazer? Dá pra pegar um travesseiro e encher de soco? Dá. Dá pra pegar um papel e uma canetinha, um lápis e riscar, não precisa nem segurar assim bonitinho, riscar com força. Dá para escrever um diário sobre o que eu tô sentindo, dá para escrever uma carta para alguém que eu quero, dá para fazer uma pintura, dá para chorar, dá. Então são formas de expressar o sentimento que precisa sim sair, mas de uma forma ok, uma forma que ninguém saia prejudicado ou machucado, né? Então é muito importante. E a gente às vezes tem a tendência de, porque a gente faz com a gente, fazer com a criança também, que é de compensar a tristeza, a raiva, enfim, o sentimento ruim que a gente julga ruim, porque também o que é sentimento bom e ruim, né? Mas o sentimento que faz a gente se sentir menos bem, então, de forma com alimentação, né? Com alimento. Então, vamos cuidar, né? Não é porque o meu filho tá triste que eu vou dar um milkshake pra ele, porque daqui a pouco eu vou ter dois problemas, né? A tristeza dele, que não vai sarar com um milkshake, e uma questão de talvez engordar, né? Ou aprender que eu me sinto melhor, então, com o milkshake. Não tô fazendo propaganda do milkshake, mas pode ser qualquer coisa, né? Então, e você pode ajudar o seu filho escutando ele com toda atenção, que é o que eu chamo de escuta ativa, né? Escuta reflexiva, onde a gente escuta mais do que fala. Então deixa a criança falar. Talvez você pode fazer sons empáticos, né? Como entendo, né? Só para mostrar que tu tá ali, que tu tá com atenção na criança. Mas deixa a criança falar, sem ser interrompida, sem dar opinião, sem mostrar o que você acha sobre isso. Deixa a criança falar, né? E quando ela tá tendo um sentimento e ela não sabe exatamente o que é esse sentimento, daqui a pouco você pode nomear para ela, né? Você pode dar um nome para esse sentimento. Isso que tu tá sentindo é frustração, isso que tu tá sentindo é injustiça. Enfim, você pode nomear para a criança também, para ajudar ela, né? Eu sempre digo, a gente alfabetiza a criança desde o nenenzinho, né? Pega caneta, copo, né? Mas com sentimentos a gente não faz isso. Então a gente deve fazer. Isso é alegria, isso é tristeza, isso é felicidade, isso é amor, isso é conquista, isso é realização, isso é ansiedade, isso é sono, isso é fome. Enfim, a gente deveria estar nomeando para a criança começar a entender. Então isso que eu tô sentindo tem um nome. E se minha mãe e meu pai estão falando assim dessa forma comigo, é ok ter isso, né? É ok sentir isso. Perfeito, né? É isso que a gente precisa fazer, desmistificar essa coisa de não poder sentir raiva, ciúmes ou enfim, né? E quando procurar ajuda para a criança, então, períodos prolongados de tristeza ou de raiva ou de isolamento, dificuldade prolongada para dormir, pesadelos frequentes,
comportamentos de regressão, como xixi nas calças, né? Ou quando tá dormindo, com frequência. Mudança no aproveitamento escolar, antes ia bem, daí começou a ir mal, é interessante procurar ajuda. Falta de vontade de participar de atividades que antes a criança tinha vontade de, né, de coisas corriqueiras que ela fazia, questões, atividades sociais, atividades escolares, atléticas ou com a família, né? Quando a criança recusa passar um tempo com um dos pais, também é interessante dar uma olhada com alguém profissional para ver o que está acontecendo, né? E o que mais? Aumento de queixas físicas, dores de cabeça, dores no estômago, dores em geral, né? Também é importante a gente poder dar esse olhar para a criança e poder ajudar ela no máximo que a gente puder, principalmente nesse momento difícil do divórcio, né? E aí ainda a gente tem um outro foco que seria o ex ou a ex, né? Então tem o foco nós, onde a gente se cuida, onde é importante a gente colocar máscara de oxigênio. Tem o foco criança, que a coisa mais importante é dar o direito dela de se expressar, né? Dela poder falar o que ela está sentindo e a gente poder conter isso, escutar com uma escuta ativa, com uma escuta reflexiva. E também a questão de como lidar com o ex ou com a ex. Eu acho que por mais difícil que seja, o foco teria que ser a harmonia entre o ex-casal, né? Procurar de alguma forma achar essa harmonia, esse equilíbrio, porque muitas emoções são mexidas quando a gente se divorcia. Porém, se tem um filho no meio, né, é importante daqui a pouco achar outros meios de se acalmar, a raiva, o sofrimento, o alívio, tudo aquilo que a gente falou antes, e achar estratégias de lidar com isso para poder chegar numa harmonia com o pai ou a mãe do seu filho, né? E isso é importante para que o seu filho supere o divórcio sem maiores traumas. Então, olha a importância disso, né? E que ele possa se desenvolver emocionalmente de uma forma saudável. Então, procure ajuda para você, para conseguir lidar com essa situação da melhor forma possível, para encontrar uma harmonia, porque é dessa forma que você vai estar ajudando o seu filho, né? E tem um livro chamado Comunicação Não Violenta, onde o Marshall, que é o autor, fala sobre 4 passos, né? Que daqui a pouco a gente pode fazer um outro vídeo específico para isso, para esse não ficar muito longo, mas os 4 passos seriam observar, né? Observar o que está acontecendo, né? O segundo passo seria sentimento. Qual é o sentimento que a pessoa está tendo, que eu estou tendo? Qual é a necessidade? Qual é a minha necessidade? Qual é a necessidade do outro, né? E qual é o pedido? O que eu quero? Ter claro isso para mim. O que eu quero, né? E pedir claramente para o outro o que eu quero, né? Porque às vezes fica a comunicação fica muito conturbada, porque tem muito sentimento envolvido. Então, usando esses 4 passos, o nome do livro é Comunicação Não Violenta, para quem quiser pesquisar e procurar e comprar e ler, é muito bom. E ajuda, não só com o casal, obviamente, mas também com o funcionário, com pessoas em geral da família, com o próprio filho, né? Então, é importante a gente poder estudar também, ir atrás de informações para conseguir ter uma comunicação melhor, que é tudo, né? Comunicação é tudo.
Então, algumas dicas só se caso você reside com seu filho, então vocês estão se divorciando, a criança vai ter, independente da guarda, né, mesmo se for uma guarda compartilhada, a criança vai ter um lugar de referência. Então, assim, se você reside com o seu filho, é legal encorajar ele a ter contato com o pai, né, ou com a mãe via telefone, WhatsApp, Facebook, o que for, né, e-mail. Lembrar o seu filho de convidar o pai ou a mãe para participar de eventos especiais, né, festa de escola, competição que vai ter de futebol, de basquete, enfim. Informar o seu ex ou a sua ex das questões médicas, né, das atividades escolares, dos eventos que vão ter, né, não ficar interrogando o filho, né, não fazendo presunções, nem tomando conclusões precipitadas, né, sobre qualquer coisa. Tu tá ali com teu filho, não precisa fazer ele ficar fazendo esses trabalhos aí que não levam a nada e só prejudicam ele, ok? E caso você não reside com seu filho, né, é interessante, é muito importante ser pontual, né, durante a convivência, né? Combinou de buscar tal hora, busque seus filhos tal hora combinada, isso traz segurança para eles, né? Transforme a sua casa na casa do seu filho, né? Mantendo desenhos que eles fizeram, fotos deles com você, enfim, pinturas que eles fizeram. Quando você está com o seu filho, vamos supor que seja o seu fim de semana, né? Que é mais comum, fim de semana sim, fim de semana não. Não terceirize as crianças, né? Não deixa lá na casa da avó e do vô e vai fazer alguma coisa. Não, se é o seu fim de semana, fique com os seus filhos, porque eles precisam disso, eles precisam desse relacionamento. Mesmo que às vezes parece que eles preferem, né, um dos pais, mesmo que eles reclamem, mesmo que eles estejam de cara feia, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, eles estão passando por todo esse processo. Então, assim, não desiste, vai lá, não terceiriza eles, fica com eles, tenta agradar como dá, seja gentil, né? E não necessariamente a gente precisa fazer muitas coisas extraordinárias, né? Até coisas que nem cabem no nosso bolso. Não precisa, eles precisam de contato, eles precisam de atenção, eles precisam de olho no olho, eles precisam saber que estamos interessados neles. Então esse é o melhor que se pode fazer, né? Introduza o seu filho para sua nova vizinhança, né? Se daqui a pouco você foi morar em outro lugar, participe da vida escolar da criança. Mas meu ex não me avisou que ia ter. Liga você para a escola, pergunta onde que eu encontro o calendário da escola, onde vão ter as apresentações do ano tal, do ano que tá a sua criança, né? Ano escolar. E vá atrás dessas informações, né? Seja ativo nisso, não precisa ficar dependente em alguém te avisar, né? Participe das atividades extracurriculares do seu filho, né? Se ele faz um futebol, vai assistir o jogo, vai assistir os treinos, isso é muito bom para eles. Evite comprar o amor do filho, né? Com presentes caros ou atividades caras, não precisa. Mantenha um contato regular com ele por telefone, por WhatsApp, como a gente comentou antes. Não entre em pânico se caso o filho ficar brabo, né, de ter que ficar com você o final de semana ou chorar pedindo pelo pai ou pela mãe durante o teu tempo de convivência com ele, né? Não fica brabo, é um processo, né? Respeite a necessidade dele. Ele está expressando o sentimento dele, então aceite o sentimento dele, né? Converse. Pagar a pensão alimentícia é muito importante em dia, porque isso mostra para a criança também que você está compromissado com a criança
E também, além de precisar, né, é um valor que a criança necessita e também a lei exige, mas também existe um estudo onde mostra que crianças que recebem a pensão alimentícia em dia, no dia certo, têm um aproveitamento escolar melhor. Então, olha só, o impacto, de novo, né? Aquela pedrinha na água que vai propagando ondinhas, né? Então, sabendo disso, né? A pesquisa mostrando que existe um bem-estar emocional maior nisso, olha a importância, né? O pai ou a mãe que morar com o filho não vai precisar ficar te ligando, pedindo, né? Não depositou ainda. Então o nível de tensão também vai ficar mais baixo, né? E onde o seu filho reside vai ficar mais estável para ele. Então são coisas que, se você não reside com o seu filho, é importante manter, lembrar, porque é o impacto direto que tem na criança. Bom, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês, né? Lembrando que é um momento muito difícil, lembrando que seus filhos estão de olho em vocês, estão observando os pais o tempo inteiro, independente de casado ou divorciado, mas é um processo em que quanto mais trabalharmos para conseguir ficar focado em buscar a harmonia, né, o bem-estar das crianças, ao invés de ficar focado em se vingar do ex ou da ex, né, deixa isso de lado, coloca essa raiva, trabalha isso, procura ajuda para conseguir ter uma harmonia maior, o que vai ser maravilhoso para você adulto e também vai ser esplêndido para a criança, para os filhos que estão envolvidos, né? Lembra que a família não extingue, né? Continua tendo um papel parental aí muito importante, ok? Então, meu muito obrigada. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, né? A gente nunca sabe quem é que está se divorciando ou como seria bom todos poderem ter essas informações, independente se estão se divorciando ou não, porque a gente sempre conhece alguém que está, ou se não conhece no momento, amanhã ou depois, né? Já que o índice só cresce. É importante a gente saber isso para poder ajudar não só a pessoa, o adulto, que é muito doído, sim, mas também a criança que está envolvida nisso, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.